Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glórias a Deus. Feliz de poder estar com os irmãos mais uma vez. Obrigado, pastor, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos para nós meditarmos da palavra do Senhor. A última vez que eu estive aqui foi num culto de família. Esqueci de olhar na minha agenda quando foi, mas foi esse ano ainda, depois daqueles estudos, do ano passado. E o pastor propôs para nós falarmos nessas quinta-feiras sobre a família. E nós buscamos direção do Espírito Santo, o que nós poderíamos falar sobre família, porque tivemos um trimestre já, Os alunos com a dominical vão lembrar disso, Tivemos um trimestre aí só sobre a família. Eu falei, Senhor, o que vamos falar sobre a família? Os irmãos tiveram 3 meses, de escola dominical sobre a família. Mas como a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã, veja bem, ela não se renova, ela é nova. Cuidado com o povo que fala que a palavra se renova, não se renova não. Se renova aquilo que é velho. Então a palavra do Senhor não envelhece, a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Então como ela é nova a cada manhã, o Espírito Santo não nos deixa, sem iluminação da palavra. E o tema que nós propomos foi sobre a família cristã e os desafios atemporais e da atualidade. Nós vamos usar como texto base Neemias capítulo 4, abra sua Bíblia, pode ficar sentados, tá? Neemias capítulo 4 vai ser o nosso texto base. Vamos focar aqui no versículo 14. Depois os irmãos lêem o capítulo 4 em casa para você se contextualizar. Neemias capítulo 4 e o versículo 14. Quem achou, diga amém. Acharam rápido? Mateus e Lucas, é mais fácil, Neemias capítulo 4, versículo 14 diz assim: E olhei, e levantei, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do vosso Senhor, grande e terrível, e pelejai, quer dizer, lutai, batalhai, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Tudo isso daqui é o que, irmãos? É uma família. Então, o texto que nós lemos aqui, para nos contextualizarmos, será a base desse estudo, nessas quintas-feiras. Neemias, ele estava ali em Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém, e esse trabalho seria feito em família. Por isso que ele está dizendo aqui para não temer os inimigos, mas lutar pela família. Mas havia alguns desafios para Neemias, nessa reconstrução que seria feito em família. E esses desafios eram exatamente Tobia, Sambalate e Gesem, que eram 3 inimigos, que na verdade é um consórcio que simboliza o mundo, a carne e o adversário, que tentavam atrapalhar Neemias, juntamente com as famílias, reconstruir esses muros. Então o grande desafio era reconstruir os muros, mas também proteger a família, porque sem a participação das famílias, aquele muro não seria edificado. Então o nosso tema é a família cristã e os desafios atemporais e da atualidade. Primeiramente temos que entender o que é desafio. Qual o conceito de desafio? Desafio é uma situação adversa que você precisa enfrentar. Desafio é uma situação que você precisa enfrentar. Atemporais porque está relacionado a desafios que a família sempre teve e aos desafios também que as famílias estão tendo no século 21, com a pós-modernidade, com a tecnologia, com as ideologias que estão por aí. São os desafios atuais que estão aí para poder destruir as famílias. Então hoje vamos ter apenas uma palavra introdutória sobre aquilo que nós veremos ao longo dessas quinta-feiras. E por que essa palavra é importante? Porque assim como Tobias, Sambalate e Gesem, que simboliza o mundo, a carne e o adversário, queria impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque reconstruir os muros seria trazer a proteção para a cidade,
Esse consórcio que está aí formado pelo diabo, o mundo e a carne também, tem se juntado para destruir as famílias. Então nós, como família cristã, precisamos estar cada dia mais preparados para enfrentarmos esses desafios. E ao longo do estudo veremos. Então, o que veremos durante essas quinta-feiras? Vamos ver qual o conceito social de família. Porque a sociedade tem um conceito do que é família bem diferente do conceito bíblico. Então veremos qual que é o conceito social, o que a sociedade entende por família, e pode ter certeza que não é o seu entendimento nem o meu. Nós vamos ver também qual que é o conceito legal de família. Legal quer dizer o que é a lei, o que a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, como ela conceitua a família. E o conceito de família legal na Constituição, ele se aproxima do conceito bíblico. Vamos ver qual que é o conceito bíblico de família, o que a Bíblia fala, o que é a família. Nós vamos ver também qual que é a origem da família, quando começou a família, né? Quando se iniciou a família. Nós vamos ver que a família, ela começa como um projeto de Deus. Nós vamos ver também quais são os princípios bíblicos que regem a formação da família. Então a família, conforme a Bíblia, ela não é formada de acordo com o conceito social que aí está. Existem alguns princípios bíblicos que vão que regem a formação da família e que vão dizer para nós se realmente é uma família conforme aquilo que Deus projetou lá atrás. Vamos ver também qual que é a importância da família para a igreja, qual que é a importância da família para a sociedade e qual que é a importância da família para você como indivíduo. Se você está aqui, é porque você faz parte de uma família. E vamos ver também o ódio que Satanás tem da família. Em toda a história bíblica, Satanás sempre teve ódio da família. É quando então, motivado por esse ódio, Satanás empreende os seus ataques. Ataques esses que são os desafios que nós precisamos enfrentar para manter a nossa família unida na presença do Senhor e conforme os padrões bíblicos. Vamos ver que esses desafios que iremos estudar são desafios internos e desafios externos. O que seria um desafio interno? São aquelas situações que surgem de dentro da própria família. Então existe situação que acontece dentro das famílias cristãs que são desafios que precisam ser enfrentados. Que desafios são esses? Quais são os desafios internos? Quantas famílias cristãs, vamos esquecer o mundo lá fora, porque no mundo isso é banalizado, normalizado e normatizado, mas quantas famílias cristãs estão sendo destruídas? Porque estão acontecendo desafios internos, ou seja, desafios que surgem de dentro da família, e que muitas famílias cristãs não estão sabendo enfrentar esses desafios. O que provoca o quê? O que provoca a disseminação da família, a separação da família. Vamos ver também que, se por um lado tem os desafios internos, existe também os desafios o quê? Externos. O que são desafios externos? São desafios que vêm de fora para dentro. São desafios que o mundo está introduzindo dentro das famílias e que as famílias precisam estar vigilantes, como Neemias estava aqui lá na reconstrução dos muros, para que esses desafios externos não entrem dentro das famílias, e se entrarem, a família cristã precisa saber como lidar com esses desafios. Agora, que desafios são esses? Que situações são essas que são externas e que vêm de fora para dentro da família? E por fim, nós vamos ver também o que fazer para vencer esses desafios. Qual deve ser a nossa postura como cristãos para vencermos? Porque enfrentá-los, temos que enfrentá-los.
Mas precisamos vencer esses desafios. Não basta apenas enfrentar. É preciso o quê? Vencer. Enfrentar é o primeiro passo. E se você não enfrentar, você já foi derrotado. Se a sua família não enfrenta os desafios internos e externos que estão aí, você já está derrotado com a sua família. Então você tem que enfrentar. Se você quer a sua família preservada, e a família fala de casamento, fala de filhos, fala da convivência. Se você quer a sua família preservada, você precisa entender que o adversário não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor. E ele vai sempre procurar um jeito de separar as famílias. E vamos ver qual que é o motivo, o porquê desse ódio tão grande que Satanás tem contra as famílias. E se Satanás pudesse destruir todas as famílias da terra de uma vez só, ele faria isso. Mas por que tanto ódio que Satanás tem contra as famílias? Nós vamos ver esses motivos bíblicos, na Bíblia. O porquê que Satanás ele tem tanto ódio assim das famílias e procura destruí-las. Então vamos ver o que fazer para vencer todos esses desafios que nós temos internos e externos, que são desafios desde a época quando a família foi criada por Deus, até os dias de hoje. Os desafios continuam, vão continuar, só que agora, no século 21, esses desafios são mais perigosos do que os desafios que eram lá atrás, quando a família ela foi criada. Pois bem, são esses assuntos que nós vamos ver durante todas essas quintas-feiras aqui, sobre a família cristã e os desafios atemporais e da atualidade. Só para saber se os irmãos estão prestando atenção mesmo, né? Ou se estão igual o coruja, com o olho arregalado assim, mas está viajando na maionese. Qual foi o texto bíblico que eu li mesmo, irmãos? Os irmãos estão prestando atenção, né? Neemias capítulo 4, muito bem, parabéns para os irmãos, senão os irmãos estão prestando atenção. Então esse vai ser o nosso texto básico. Vamos então ao nosso primeiro ponto de hoje, que é sobre qual que é o conceito social de família. Quando se fala em família, a sociedade não conceitua a família como a Bíblia conceitua. Veremos daqui a pouco qual que é o conceito bíblico. Então, para a sociedade, a família, ela está diretamente ligada ao quê? Às relações de afeição e sentimento. Não importando se é homem com homem ou mulher com mulher. Então, o conceito social de família é: se um homem se apaixonou por um homem, que coisa horrorosa, né? Se um homem se apaixonou por um homem e ele adota uma criança, então, no conceito social da sociedade, ele constituiu o quê? Uma família. Não importa. Da mesma forma, se uma mulher se apaixonou por outra mulher e ambas, né, não podem ter filhos, né, porque não é dessa forma que Deus fez, então ambas não podem ter filhos geradas por elas mesmas, e elas adotam uma criança, então pelo fato delas se amarem, entre aspas, tá? Se amarem, entre aspas, terem uma afeição, terem um sentimento uma pela outra, e elas então adotam uma criança, logo então elas constituíram uma família. E assim é que passou a existir essas famílias, né? Essas novas formações familiares. Não sei se vocês já viram uma família, para eles, né, nesse conceito social, uma família dessa forma, constituída por 2 homens e uma criança que é adotada. E a gente fica imaginando como fica a cabeça dessa criança à medida que ela vai o quê? Crescendo. Porque quem é o pai e quem que é a mãe? Não é verdade? Imagine uma família nesse conceito social formada por 2 homens com uma criança adotada. Quem que ele vai chamar de mãe? Quem que ele vai chamar de pai se os 2 são homens? Ou vice-versa também no caso de 2 mulheres. A cabeça da criança fica bagunçada, porque ele vai olhar para um lado, é homem, por outro lado é homem, ou só mulher. Quem é o pai? Quem é a mãe? Mas no conceito social, então, isso é uma família. Está ligado à afeição, a sentimento. Eu, né, me apaixonei por a pessoa apaixonou por um homem, uma mulher lá, e adotaram a criança, então constituíram uma família. Tem a ver com isso, tem a ver com afeição, sentimentos e por aí vai. Conceito esse que está muito longe, mas muito longe mesmo,
fora do modelo que Deus definiu como o modelo para a constituição de uma família. Então não se assuste se algum dia você conhecer alguém que do mesmo sexo mora com outro alguém, ou se uniu com outro alguém e adotou uma criança. E ai de você se disser para eles que eles não são uma família. Ai de você se disser para eles que eles não constituem uma família, porque eles entendem que eles são sim uma família, porque está ligado ao sentimento, ao amor que eles têm pelo outro e também por uma criança que eles adotam. Bom, longe do conceito bíblico. Mas qual que é o conceito legal de família? E a coisa é tão assim interessante porque quando se fala em conceito legal de família, nós estamos falando de um conceito segundo a lei, segundo a nossa Constituição Federal. E a própria Constituição Federal, que é a lei máxima de um país, ela vai conceituar a família completamente diferente do conceito social. A própria lei vai dizer isso. Então, quando você vai lá para o artigo 226, no parágrafo 4º, precisamente no parágrafo 3º e 4º, no 4º com foco, lá no finalzinho do parágrafo 4º, no artigo 226 da Constituição, diz assim, olha, uma família tradicional é normalmente formada por, tá vendo? Normalmente formada por um homem e uma mulher, esposo e esposa, pais e mãe, unidos por matrimônio conforme a lei, e por um ou mais filhos se adverem, compondo uma família nuclear ou elementar. Esse é o parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição Federal. Então a própria Constituição Federal conceitua a família como a união de um homem com uma mulher e a sua o quê? E a sua prole. Então a Constituição Federal, ela traz um conceito tradicional e ao mesmo tempo um conceito bíblico do que é realmente a família. Então, para a Constituição Federal, esse conceito social de família não é legal, não é normal. É um conceito que a sociedade criou devido às ideologias que aí estão, mas que é um conceito que a própria Constituição não diz que é da forma que eles estão aí, né, apresentando. Então, o conceito de família legal pela Constituição é o que mais se aproxima do conceito que? Do conceito bíblico de família. Então, qual que é o conceito bíblico de família? Nós temos então o conceito legal, social, e aí não importa se é homem com homem, mulher com mulher adotando uma criança. Nós temos o conceito legal, que é o conceito da Constituição Federal, que é o conceito que se aproxima. Por que eu digo se aproxima? Porque na Constituição está dizendo que, formado por esposo, esposa, pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato. Essa união de fato está relacionada ao que é uma união estável, que não é o casamento propriamente dito. Por isso que eu digo que se aproxima. Porque vamos ver daqui a pouco que o modelo familiar, ele admite o matrimônio e não uma união estável. Pois bem, se sabemos qual que é o conceito social e qual que é o conceito legal, qual que é o conceito bíblico então de família? Aqui vamos entrar para você entender. A família, ela é um projeto de Deus. Todos sabemos disso. E a Bíblia vai dar para nós o significado do que é a família. Então, pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a família, ela é uma instituição sagrada, criada por Deus, não é isso? Com a missão de quê? Com a missão de povoar a terra. Então, quando Deus cria a família, e Deus cria com essa missão, de povoar a terra. Olha o que diz lá em Gênesis, o pastor vai ler para nós, pegou o microfone, pastor? Eu pedi o pastor para ler para nós, para ganharmos tempo, tá, irmãos? E até mesmo para aparecer ele lendo aí na transmissão ao vivo, está fazendo aí. Vai ler Gênesis 2, 18 ao 20,
vai dar para nós aqui o conceito do que é família. Gênesis 2, 18 ao 20. Pode ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse como diante dele. Correto. Então aqui nós temos a narrativa que vai nos mostrar a família como sendo um projeto de Deus, uma instituição sagrada. Por quê? Porque a criação de família, como um projeto de Deus, como um projeto perfeito, reflete exatamente o amor de Deus por nós. Porque quando Deus cria o homem, não é isso? E Deus coloca o homem para tomar conta de todo o jardim, inclusive dos animais, Deus então olha e vê que os animais tinham os seus parceiros. Os animais tinham, né, os seus parceiros. Mas o homem não tinha nenhuma adjuntora, companheira que estivesse ao lado dele. Então Deus, com o seu amor, ele então cria quem? Cria Eva. A partir daqui, começa então a criação da família, como um projeto de Deus refletindo o seu amor pelo homem. Porque o homem sozinho, como ser humano, diante de todos aqueles animais, não tinha ninguém que o acompanhasse, e Deus, pelo seu amor, então, cria a mulher. Então, a família, ela vai sendo construída, ela vai sendo instituída a partir exatamente do que? Da criação de Adão e Eva, como um projeto perfeito de Deus. Então Deus cria a mulher a partir do homem, e aqui então nós temos o início e temos então o que? A origem da família. Então a família, ela tem a sua origem como uma instituição sagrada, como um projeto de Deus. Não foi um projeto do homem, família foi um projeto de Deus. Aí você começa a entender o porquê do ódio de Satanás contra a família. Então a família, ela foi um projeto de Deus, cuja origem começa através da união entre quem? Entre Adão e Eva. Quando Deus cria Eva, e Deus une Adão e Eva, aqui se origina o quê? Aqui se origina a família. Os versículos seguintes, 21 ao 24, o pastor vai ler agora, olha só o que diz. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tá bom. Então veja bem. Então, a partir dessa criação de Eva, quando Deus então une ali Adão e Eva, aqui começa a origem da família. Por que eu digo começa a origem da família? Porque qual que é o conceito legal de família? Lembra-se? É homem e mulher se unindo pelo matrimônio e a sua o quê? E a sua prole, que são no caso os seus filhos. Então aqui começa a formação da família a partir da união feita por Deus entre Adão e Eva. E essa família, ela vai se consolidar quando? Quando é que essa família vai se consolidar? Primeiro ela começa com a criação de Adão, com a criação de Eva, com a união dos dois, e agora essa família tem que ter uma continuidade na sua formação,
para que ela se consolide como uma família conforme o projeto de Deus. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, o que Deus fala com eles? Para eles poderem, crescer, multiplicar e fazer o quê? E encher a terra. Era para que tivessem filhos. Então, no projeto de Deus, a família que ele ali começou a criar ainda não estava consolidada. Era necessário que essa família fosse consolidada conforme o projeto que Deus havia feito para a família. E aí então, ela vai se consolidar com o nascimento de quem? Com o nascimento dos filhos de Adão e Eva. Então, quando os filhos de Adão e Eva nascem, ali se consolida a família conforme o projeto que Deus havia feito para a família. Ou seja, resumindo, a família não seria apenas o homem e a mulher, mas seria a sua descendência. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 2, nós vamos ver então a consolidação da família como projeto de Deus. Gênesis 4, 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, os dois primeiros filhos de Adão e Eva vêm agora como a consolidação da família que Deus havia projetado. E aqui então se origina a família como projeto de Deus. Então, nós podemos entender que à luz da Bíblia, a família é formada pela união do homem, a mulher e sua prole, os seus descendentes. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a parte A que nos interessa: crescer e multiplicar e enchei a terra. Então, nesse momento, com o nascimento de Caim e Abel, a família, primeira família criada por Deus, da qual muitas outras famílias se originariam, é consolidada com o nascimento ali então de Caim e de Abel. Então, aqui temos a origem da família como um projeto de Deus, da união entre o homem e uma mulher. Pois bem, quais são os princípios bíblicos que vão reger a formação da família? Porque quando Deus, ele idealiza o projeto da família, essa família não seria estabelecida ou formada de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Deus, a partir da criação de Adão e Eva, da união de Adão e Eva, Deus estava ali fazendo o quê? Estabelecendo um modelo de formação da família. Ou seja, a família ela deve ser formada conforme esse modelo. E qual que é o modelo que Deus estabeleceu dentro do seu projeto de criação da família? Qual que é o modelo que Deus estabeleceu? O modelo é, primeiro, a família ela vai iniciar pelo matrimônio, ou seja, a família ela vai ter como base para a formação conforme os princípios bíblicos, lembre-se disso, ela vai ter como base, primeiramente o quê? O casamento. Ou seja, a união entre o homem e a mulher. Então esse é o primeiro princípio que vai reger a formação da família. Logo então nós começamos a entender que não há como, dentro do projeto de Deus, não existe uma família formada pela união entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. Existe no conceito social, mas no conceito bíblico não. Por quê? Porque a base, os princípios bíblicos que vão reger a formação de uma família conforme o projeto original de Deus,
E eu digo projeto original porque o diabo, ele deturpou esse projeto, criando essas famílias que vocês já disse aqui. Então, primeiramente, o primeiro princípio é pelo matrimônio. Matrimônio esse que tem também alguns princípios para que ele aconteça e assim, dessa forma, dê origem à família conforme o projeto de Deus. Então, casamento esse que precisa ser, primeiro, um casamento monogâmico. O que é um casamento monogâmico? Todos nós sabemos o que é. Monogâmico é casamento entre um homem e uma mulher. Não é entre uma mulher e dois homens, ou uma mulher, ou um homem mais de uma mulher. Não. Casamento monogâmico é o casamento entre um homem e uma mulher. E a Bíblia vai dizer bem claro isso. Agora, alguém pode pensar assim, mas espera aí, pastor Luiz. Se, quando Deus cria a família, ele estabeleceu algumas normas para regir a formação, e essa norma passa pelo casamento monogâmico. Quando você tem um casamento monogâmico, e a partir daí vem a sua prole, então você está constituindo uma família conforme o modelo estabelecido por Deus. Mas alguém pode perguntar assim, mas então me diga uma coisa, por que então, no Antigo Testamento, a gente vê presente a poligamia? Vocês não sabem disso. Por quê que tinha então a poligamia? Jacó teve quantas mulheres? Acho que três ou quatro, né? Jacó teve 3 ou 4 mulheres. Então, se Deus, Salomão nem se conta, né? 300 mais 700 mil, né? Mas se Deus tinha um modelo de família, passando pelo casamento monogâmico, por que então nós vemos presente no Antigo Testamento a poligamia? Homens que tinham mais de uma esposa, sendo que o modelo que Deus criou era o homem com uma esposa. Vamos ler Gênesis, vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Gênesis 2:24, olha só o que diz lá sobre o casamento monogâmico, que é a base para a formação da família. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Está vendo só? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a quem? A sua mulher, não é as suas mulheres. A sua mulher. Aqui já começamos a entender então que é o quê? Que é um casamento monogâmico. E ambos serão o quê? Uma só carne. Então, tudo bem, mas houve a poligamia no Antigo Testamento. E aí eu pergunto para você, você que é servo do Senhor, se um colega seu lá no seu trabalho, lá na sua escola, ou na sua faculdade, não sei se alguém faz faculdade aqui, na sua vizinhança, um amigo seu chegar para você e fazer essa pergunta, escuta aqui, mas vocês falam que o casamento é monogâmico? Então me explica por que tinha poligamia no Antigo Testamento, se o casamento, segundo vocês, tem que ser monogâmico. O que você vai responder para esse indivíduo ou para essa pessoa? Qual seria a sua resposta? Quem se habilita a responder para nós aqui? Alguém teria coragem? Vocês jovens, se alguém fala com vocês na escola lá, não, mas pode casar com mais de uma mulher sim, porque né, Davi tinha mais de uma, Jacó tinha mais de uma, e outros mais lá, Abraão também, né? Abraão também. E aí, o que você vai responder? Você tem que estar preparado para responder isso. Por quê? Porque todas essas argumentações são argumentações para descaracterizar o modelo estabelecido por Deus de casamento monogâmico. Então vamos à resposta lá. Olha só, Deus nunca, olha só, entenda isso. Deus nunca permitiu ou aprovou, vamos dizer assim. Deus nunca aprovou a poligamia presente no Antigo Testamento. Deus nunca aprovou isso. Deus, ele tolerava isso, mas nunca aprovou. E aqueles homens que escolhiam o caminho da poligamia, pagavam o preço com as consequências aonde? Na própria família. Todos aqueles que escolheram o caminho da poligamia, que Deus não aprovou, mas tolerou, todos que escolheram, pagaram com as consequências dentro da própria família. Então você tem, Jacó teve problema com suas mulheres, Davi teve problema na família por causa da poligamia,
Abraão também teve, Salomão também teve. Então, no Antigo Testamento, Deus tolerava, pela sua misericórdia, Deus tolerava a poligamia, mas não aprovava a poligamia. E repito, e todos que entravam por ela pagavam o preço na sua própria família. Por quê? Porque o projeto de Deus para a família era um casamento monogâmico. Quando a gente chega no Novo Testamento, nem tolerar mais Deus vai tolerar. No Novo Testamento agora Deus não mais nem tolera a poligamia. Olha só, no Novo Testamento agora Deus vai banir com isso. Eu costumo dizer, é uma frase pesada, mas eu costumo dizer que algumas situações lá no Antigo Testamento era uma bagunça. Mas quando Jesus veio, aí Jesus endireitou essas coisas todas. E agora, na graça, no Novo Testamento, nem tolerar mais Deus tolera a poligamia. Olha o que diz Paulo em Efésios, capítulo 5, e o versículo 32. Efésios 5, 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o marido ame a sua própria mulher, e não mulheres. E a mulher o reverencie o seu marido. Então, quando chega no Novo Testamento, você começa a observar que Jesus vai endireitando isso, por quê? Porque Jesus veio exatamente para endireitar aquilo que estava torto. Para que agora as famílias que forem formadas na presença do Senhor, elas sejam formadas conforme o modelo bíblico que Deus estabeleceu, que é o do casamento monogâmico. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, para fechar, né, o casamento como o casamento monogâmico, que é a base para a formação da família, conforme o plano original de Deus. 1 Timóteo 3 e 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Quando Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, falando sobre os requisitos para o levantamento de obreiros, líderes, né, bispos ali, que são os líderes da igreja, Paulo vivia num contexto em que ainda alguns estavam na poligamia. Então, quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, olha, se você for levantar algum bispo, convém que ele seja marido de uma mulher. Não pega esses homens aí que tem mais de uma mulher não, Paulo. É Timóteo. Ele tem que ser marido de uma mulher, porque aqui Paulo está o quê? Defendendo o casamento monogâmico. Então, o primeiro princípio bíblico que vai reger a formação da família é o casamento monogâmico. Casamento que, além de ser monogâmico, ele precisa ser também o quê? Um casamento heterossexual. O que é um casamento heterossexual, irmãos? Casamento entre homem e mulher, macho e fêmea. Esses são os princípios que vão reger a formação da família conforme o modelo estabelecido por Deus. Gênesis 1, 27 e 28, vamos repetir aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Muito bem, então, outra característica é o casamento heterossexual, macho e fêmea. Mas como vimos lá atrás, no conceito social, a sociedade não pensa assim. A sociedade entende que um homem com um homem adotou uma criança, é uma família e pronto, e acabou. Mas aqui a Bíblia está mostrando qual que é o modelo estabelecido por Deus. Entenda uma coisa, Deus ele faz o seu projeto e ao longo do tempo, Satanás ele vai tentando desfazer esse projeto.
Então, por isso que é preciso nós entendermos sobre a questão da formação da família. E um outro item importantíssimo, muito polêmico, né? E que não vamos detalhá-lo aqui, porque teria que ter um estudo só sobre isso. Quando Deus idealiza o seu projeto de formação da família, e Ele então cria alguns princípios que vão reger a formação dessa família. A primeira coisa é que a família seria formada a partir de uma união chamada casamento. União essa que seria um casamento monogâmico, um casamento heterossexual e um casamento que era para ser também o quê? Indissolúvel. Quando Deus cria o casamento, era para ser indissolúvel. Mas ao longo dos anos, Deus sabe que muitas situações iriam surgir e que essa parte não iria ter condições de ser cumprida. Quando Deus cria o casamento, não vamos aprofundar nessa questão aqui, porque ela gera polêmica e tem um estudo mais detalhado. Mas eu quero que você entenda que quando Deus, Ele cria o casamento para a formação da família, Ele cria para ser indissolúvel. O que é indissolúvel? Algo que não se separa. Então, se você pegar, eu ia trazer e esqueci. Se você pegar um pacotinho de suco, né, de suco em pó, e jogar esse pozinho do suco aqui dentro desse copo de água, misturar bem. Eu sou capaz de desafiar você por meios naturais, tá? Porque por meio científico tem jeito. Eu sou capaz de desafiar você por meios naturais, você separar o suco da água para mim. Você consegue? Jogou o pozinho aqui dentro, mexeu, fez o suco. Agora eu te dou R$1.000 se você separar o suco da água. Você vai conseguir fazer isso? Hein? Por meios naturais. Por meios naturais. Porque pelo processo científico da decantação, você consegue fazer isso. Mas por meios naturais, eu daria R$1.000 mesmo sem ter. Para qualquer um que conseguisse por meios naturais separar o suco que está todo misturado aqui já, virou, né, um suco da água. Você conseguiria? Eu não. Então, quando Deus fez o casamento, era para ser assim, indissolúvel. Mas Deus sabe que ao longo dos anos, muitas situações iam acontecer. E essa parte do casamento, por questão de traição, por questão de infidelidade, por questão de violência doméstica, por questão de muitos outros fatores, essa parte do casamento não seria cumprida. Mas no projeto original de Deus, era para ser assim. Então, aqui nós temos os princípios bíblicos que regem a formação da família. Agora, qual que é a importância da família? Então nós vimos aqui que Deus, Ele estabeleceu então que a família seria formada a partir de uma união matrimonial, casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, que é a base para a formação da família, que é a base para a concretização do seu plano perfeito. Por quê? Porque a família iria ter uma importância muito grande na face da terra. Qual que é a importância da família na face da terra? Primeira importância, olha só, a família é tão importante para Deus, foi um projeto tão importante para Deus, que a família, ela foi criada antes da própria igreja, sabia disso? Antes de criar a igreja, antes de instituir a igreja, Deus instituiu primeiro o quê? A família. Você começa a ver a importância da família. Aí você começa a entender o que dissemos lá atrás. Qual a razão do ódio de Satanás contra a família. Então a família é tão importante que muito antes de igreja, Deus vai criar a família. Mesmo porque a igreja é formada de quê? De famílias. Então se não houver famílias, não tem igreja. Então Deus, na sua sabedoria, Ele institui primeiramente a família, dando à família uma importância tão grande, porque a partir da formação da família é que iria surgir o quê? É que iria surgir a sua igreja. Por isso que as famílias, elas são importantes para Deus. Outra importância da família é que a família, ela se torna o pilar da sociedade. Famílias desestruturadas vão gerar o quê? Uma sociedade o quê?
desestruturada. Uma família onde não há uma estrutura emocional, não há uma estrutura moral, pode ter certeza que a sociedade vai ser do mesmo jeito. Então a família é importante porque ela se torna também um espaço sagrado para a transmissão de valores. É na família que os valores morais serão transmitidos de geração a geração. Tudo que você aprendeu aonde? Dentro da sua família, com seus pais, na sua casa. Porque a família é isso, é uma base que vai transmitir os valores de geração para a geração. Então a família é importante também, porque ela é a base da formação do indivíduo. Por isso que eu disse que famílias desestruturadas vão gerar uma sociedade o quê? Desestruturada. Você pode pegar que muitos bandidos, muitas pessoas que vivem no mundo do crime, a maioria, não todos, porque toda regra tem exceção, mas a maioria teve uma família o quê? Desestruturada lá atrás. Uma família que não tinha nenhum tipo de estrutura moral, nenhum tipo de estrutura espiritual. Uma família que talvez onde imperava a violência doméstica, uma família onde imperava ali tantas outras coisas ruins, e aquilo foi formando na criança, foi formando aquele indivíduo, e ele acaba indo para o mundo do crime, ou por outros caminhos de psicopatia. Por quê? Porque foi criado numa família completamente o quê? Desestruturada. Então, por isso a família é importante, porque ela dá base para a formação do indivíduo, para a transmissão de valores, e a família é importante também porque ela é um elemento central no plano de Deus para a felicidade e o progresso do homem. Deus criou a família para que o homem seja feliz. Há um versículo na Bíblia que não me esqueçam de dizer, que fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Porque a família, ela foi criada por Deus, exatamente para que o homem pudesse ser feliz. Quando Deus cria lá Eva, e une Eva com Adão, é para quê? É para que Adão e Eva fossem felizes. Então a nossa família, a sua família, ela foi criada por Deus para que você, esposa, seja feliz, para que você, esposo, seja feliz. Deus não criou a família para que as famílias sejam disputando uma com a outra, para que as famílias sejam desunidas. Não, Deus criou a família para que a família seja unida e seja uma família feliz. Mas por que muitas não são? E por que mesmo no meio cristão há tantas famílias que não são felizes? Há tantas famílias que estão vivendo momentos que está indo para o caminho da destruição. É porque estão passando por desafios e não estão sabendo enfrentar esses desafios. Então saiba que a sua família, ela é importante. Tão importante que Deus fez ela primeiro do que a própria igreja. Então é por isso que temos que glorificar a Deus pelas nossas famílias, e assim como Neemias, nós precisamos pelejar pela nossa família. Não sei se foi essa a mensagem que eu preguei quando eu vim no culto de família, mas a mensagem era: eu pelejarei pela minha família. Temos que lutar pela nossa família. Ali, quando Neemias percebeu que as famílias estavam preocupadas com Tobias, Gesem e o outro lá, que simboliza a carne e o mundo adversário, qual foi a palavra de Neemias? Olha, vocês não tenham medo dos inimigos. Pelejem, lutem pelos seus filhos, pelas vossas casas, pelos vossos pais, pelas vossas esposas, lutem pelas vossas famílias, batalhem por elas. E é o que nós precisamos fazer nesses últimos dias. Aconteça o que acontecer, nós precisamos batalhar e pelejar pelas nossas famílias. Sabe por quê? Porque existe um ódio de Satanás muito grande contra a família. E ele não vai parar de tentar destruir as nossas famílias. E para isso, nós precisamos o quê? Precisamos pelejar e batalhar pelas nossas famílias. Agora, por que tanto ódio? E aqui vamos encerrar de hoje. Por que tanto ódio de Satanás contra a família? Você poderia citar N motivos. Mas entre os motivos por que Satanás tem tanto ódio contra a família, olha só,
E é um ódio atemporal, ou seja, é um ódio que Satanás tem desde quando a família começou a se originar lá no Jardim do Éden. Satanás passou a ter ódio da família, das famílias. Por quê? Primeiro, porque é um projeto de Deus. Primeiro motivo é esse. É porque a família, ela é um projeto de Deus. E sendo um projeto de Deus, tudo aquilo que Deus faz, Satanás quer o quê? Quer desfazer. Esse é o primeiro motivo do ódio de Satanás contra as famílias. É porque ela é um projeto de Deus. Ele quer destruir o projeto. Deus criou o homem também foi um projeto de Deus. E tem um louvor aí que diz assim, projeto falido. Não, senhor. Projeto de Deus nunca foi falido. O homem é que fez ele se tornar falido. Não já ouviram esse louvor? Projeto falido que ele... Não, que projeto falido o quê? É errado. O projeto de Deus é perfeito. O homem é que estragou tudo. Então, Satanás, ele percebeu que ele conseguiu influenciar o homem, que também foi um projeto lindo de Deus. Então agora, e ele conseguiu fazer com que o homem pecasse, então ele pensou, bom, então agora eu vou investir no outro projeto de Deus, que é a família. E ele continua investindo e vai continuar investindo. Então, peleje pela sua família. Vença os desafios que veremos ao longo do estudo. Outro motivo, por que Satanás tem ódio da família? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Olha aqui por que ele tem ódio das famílias. Mais um motivo. Gênesis 12, o verso 3. E o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Aqui já está o motivo do ódio de Satanás contra a família. Por quê? Porque é por meio de uma família que veio quem? O Salvador Jesus. O Salvador Jesus veio por meio de uma família. E isso aconteceu numa família conforme o modelo bíblico, de homem casado com mulher ali. Então, pelo fato de Jesus ter vindo de uma família, é que Satanás tem ódio das famílias. E ele quer destruir a família. Não conseguiu destruir lá a família de Abraão, que deu origem a Israel e por aí vai até chegar a Jesus. Então, ele quer destruir a sua família, a minha família e a nossa família. Mas não vai conseguir, porque nós vamos lutar pela nossa família. Vamos pelejar pelas nossas famílias. Não vamos permitir que isso aconteça. Esse é o segundo motivo. E para terminar, qual é o terceiro motivo que Satanás tem tanto ódio da família? Porque é pela família que a igreja de Cristo, ela é o quê? É formada. Vimos aqui já. A igreja existe por causa das famílias. Efésios 2:19, olha só o que Paulo fala sobre isso. Efésios 2:19. E o 19. Por isso ele tem ódio da sua família. Assim, é isso mesmo? É isso mesmo. Assim que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas santos e da família de Deus. Repetir porque o microfone falhou aqui, né? Uhum. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Não sois mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e do que? Da família de Deus. Ou seja, Deus pegou a sua família, a minha família, e formou a família dele, que é quem? Que é a igreja. E por isso ele tem tanto ódio da sua família, da minha, da nossa família, porque nós agora, além de termos a nossa família, nós fazemos parte da família de Deus. Então, não podendo destruir Deus, ele não tem como destruir Deus, ele quer destruir quem? Ele quer destruir o projeto de Deus chamado família. Ele não tem como acabar com Deus, não tem como acabar com Cristo, não tem como acabar com o Espírito Santo. Então eu vou tentar acabar com o projeto que ele fez, que é a família, chamado família. De que forma?
destruindo e desconfigurando o modelo divino de família. É assim que ele está destruindo aos poucos as famílias, desconfigurando o modelo de família que vimos lá atrás, de uma família a partir de um homem e de uma mulher, destruindo os casamentos. Então é exatamente nesse ponto aqui, estamos acabando já, é exatamente nesse ponto aqui, nesse ódio de Satanás contra a família, é exatamente aqui que começam os desafios que nossa família precisa enfrentar. É por causa desse ódio, é aqui que começam os desafios. E para não permitir, que a sua família ela seja destruída e a vontade de Satanás seja cumprida, que é destruir as famílias, é que nós precisamos saber enfrentar e vencer esses desafios atemporais e os desafios atuais que estão aí, para poder destruir as famílias que estão na presença de Deus. Porque aí fora ele já está destruindo, mas aqui dentro ele não pode, não vai destruir pelo poder que é no sangue de Jesus. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de quinta-feira que vem, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ou não voltar para mim, porque se eu bater as botas, ele voltou para mim, Nós estaremos aqui para então já entrar nos desafios atemporais e atuais, que são provocados por Satanás, com o objetivo de destruir a família cristã. Mas nós vamos fazer como Neemias: eu pelejarei pela minha família. Nós vamos lutar pela nossa família. O pastor vai estar orando ao Senhor e já também terminando.